primeira coisa que devemos compreender ao estudarmos frações é o que é uma fração. O que é fração? E a fração simplesmente é um conjunto de símbolos que nós utilizamos para representar o resultado de uma divisão. E o que significa esse monte de palavra? Considere a seguinte divisão: 18 dividido por 3. Sabemos o resultado, ou podemos encontrar esse resultado com muita facilidade consultando a tabuada do 3. Mas em algumas situações é útil representarmos o resultado dessa divisão dessa forma. Colocamos o 18, uma barrinha e o 3 embaixo. Então, esse conjunto de símbolos é que é uma fração. E este conjunto de símbolos é utilizado para representar o resultado da divisão. E nós sabemos que quem é este resultado? 18 dividido por 3 é 6. Porque 3 vezes 6 é 18. Aí vem a pergunta: ora, se eu já sei que 18 dividido por 3 é 6, por que eu vou usar estes símbolos? Eu usei uma divisão tão fácil quanto esta só para apresentar a ideia. Agora, considere, ainda dividido por 3, esta fração, esta divisão. O resultado dessa divisão é um número um pouco estranho, é uma dízima periódica, que é 0,333, e colocamos 3 pontinhos aqui para indicar que tem infinitas casas após a vírgula e que todas elas são iguais a 3, chamada uma dízima periódica. Como nós só conseguimos escrever uma quantidade finita de algarismos, nós precisamos, para representar este número nesta forma, que é a forma decimal, nós precisamos aproximar. E isso muitas vezes atrapalha um pouco os cálculos. Então, num caso como este, é muito útil representarmos o resultado desta divisão utilizando uma fração. Então, nós utilizamos este conjunto de símbolos, o 1, a barrinha e o 3, para representar o número que é o resultado dessa divisão. E traz uma clareza muito grande compreender isso. Porque muitas vezes dá um nó na cabeça porque a pessoa simplesmente não sabe o que é a fração. Então, sabendo o que é a fração, fica tudo muito mais fácil. Muito obrigado por quem está participando. Eu resolvi aqui em cima da hora fazer uma aulinha sobre fração. Eu só preciso resolver uma questão aqui. Um segundo, já eu volto. Já voltei. E para que essa aula? Para ter uma clareza sobre frações. Eu tenho percebido ao longo dos 30 anos em que eu ensino e participo
principalmente participo do processo de aprendizagem de matemática de muitos estudantes, como é uma relação difícil com a fração. Eu até fiz esse desenho aqui que eu postei. Todo mundo odeia fração. Claro que não é todo mundo que odeia fração. Muita gente gosta e muito e compreende e usa como uma ferramenta muito útil. Mas muita gente sofre. E aí eu pergunto, quem está participando aí, qual é a sua relação com a fração? Você odeia a fração? Você tem medo de fração? Muitos estudantes têm medo de fração. Você gosta de fração? Tem estudante que gosta de fração, mas não domina. Você se sente inseguro, erra muito, esquece ou confunde os procedimentos, ou às vezes nem sabe o que é uma fração. Qual é a sua relação com a fração? O propósito dessa aula aqui é sair de uma situação como essas que eu descrevi e chegar nesta outra situação, que é entrar em paz com a fração. Descobrir que essa carinha horrorosa aqui, esse monstro, na verdade não é. Não é o que é a fração. É só uma máscara. Na verdade é uma máscara que nós mesmos colocamos na fração. Pelo medo que a gente tem. Pela relação ruim que a gente tem com este conhecimento. E quando o conhecimento vem, ele mostra a realidade. Que a fração, ela é, na verdade, uma aliada, é uma ferramenta para nos ajudar no nosso desenvolvimento, do nosso conhecimento, das nossas habilidades mentais, da atenção, da memória, do raciocínio, da criatividade, do desenvolvimento do raciocínio abstrato. E é tudo que nos beneficia e nos ajuda. E isso é muito bom. Quando temos essa clareza, a relação com o aprendizado da matemática se transforma. E o objetivo nosso é este. Como várias pessoas entraram agora, dá um oi aí para os meus alunos, que já foram meus alunos, o Vinícius Rocha, o Márcio Askel, Márcio Paulo, o Júnior, Júnior é professor também. Sejam todos muito bem-vindos. A Roseli, eu acho que a Roseli é minha tia. Roseli, você é minha tia de Curitiba? Minha prima, na verdade minha prima. Escreve aí um oi aí pra mim nos comentários. Confirma aí se você é quem eu tô pensando que é. O Rodrigo, a Cristiane, sejam todos muito, muito bem-vindos. Então, rapidamente, eu vou dizer novamente o que é uma fração, que é essencial em toda a discussão, e algumas pessoas entraram depois. E quem já ouviu, ouve de novo, é bom. Então, o que é uma fração? A fração é um conjunto de símbolos que nós utilizamos para representar a operação de divisão, representar o resultado. Então, 18 dividido por 3. Nós podemos representar o resultado dessa divisão com esse conjunto de símbolos. O 18, uma barrinha e o 3. Dessa forma. Então, esse conjunto de símbolos, o 18, a barrinha e o 3, é um conjunto de símbolos que nós chamamos de fração e que representa o número que é o resultado dessa divisão. É claro que nós sabemos que o resultado dessa divisão é 6. E a pergunta que surge é, por que usar a fração, já que eu sei que é 6? E para este caso aqui não é necessário. Muito mais fácil usar o 6, que é também um algarismo, um símbolo que representa o número que é o resultado dessa divisão. E é uma coisa interessante, quando aprofundamos o estudo, é que este desenho, isso aqui é um desenho, é um símbolo. Este desenho ele não é um número, ele é um desenho, é um símbolo que representa o número. O número é uma ideia, é uma propriedade de conjuntos. Então, se você tem um conjunto que tem 3 maçãs, um que tem 3 laranjas e um que tem 3 pássaros,
você abstrai o fato de serem frutas, de ser laranja, de ser o que for, de ser pássaro, e você percebe que esses três conjuntos têm uma mesma propriedade. E essa propriedade que é comum a todos eles, nós chamamos de número. E damos o nome deste número 3. É uma capacidade abstrata do nosso raciocínio, que é utilizada concretamente. Nós utilizamos o número o tempo todo para contar e medir coisas no nosso cotidiano. É uma coisa meio maluca, a pessoa fala, não usa matemática para nada. Cara, a gente usa matemática para tudo o tempo todo, só não percebe isso, muitas vezes. Eu ensino algumas pessoas, mulheres, que são artesãs, fazem crochê. Crochê é matemática extrema, com muita geometria. Ela está usando o tempo todo, ela sabe matemática, só não sabe que sabe. E ter esse conhecimento mais aprofundado é algo que expande a nossa capacidade de compreensão, a nossa criatividade e o nosso raciocínio abstrato. Voltando, um caso em que é muito útil utilizar a fração é no caso da divisão 1 dividido por 3, que tem como resultado um número que é um pouco estranho, que é chamado dízima periódica, que é o 0,33333333333333333. Tem infinitas casas depois da vírgula. É um número meio estranho, como não conseguimos escrever infinitos algarismos, nós aproximamos e isso muitas vezes atrapalha um pouco os nossos cálculos, perdemos precisão. E aí, num caso como este, sim, é muito útil utilizar a fração. Para representar o resultado da divisão 1 dividido por 3, nós usamos a fração, que nós fazemos a leitura 1 sobre 3 ou 1/3. Então, isso é o que é fração, aí que ela é utilizada, e um outro propósito é que ela facilita e muito os cálculos. Muito mesmo. Embora o cálculo com a fração não seja fácil, facilita muito. Facilita muito mesmo. Agora que nós sabemos o que é fração, vamos começar a aprender a gerar mais intimidade, aprendendo a realizar cálculos com a fração. Então vamos começar logo com o mais difícil, que é a soma de frações. A primeira coisa que devemos ter claro na nossa mente é que a forma mais eficiente de aprender soma de frações é não se preocupar em compreender em profundidade os conceitos e os processos que estão envolvidos. É lógico, é claro que é essencial aprender em profundidade, entender os porquês, mas isso vem depois. O primeiro passo é aprender o procedimento, de forma mecânica mesmo. Nós temos basicamente duas formas, essencialmente, de aprendizagem, que é a aprendizagem mecânica, que você simplesmente aprende, memoriza e aprende a reproduzir procedimentos, e a aprendizagem significativa, em que você compreende os significados, atribui significados, compreende significados e relações entre os conceitos envolvidos naquele conteúdo. Algumas pessoas pensam que essas abordagens elas são contraditórias, mas não, elas são complementares. Uma complementa a outra. Elas são ambas necessárias e se complementam. Elas são complementares, elas não são opostas. E uma boa forma de começar, na imensa maioria das vezes, é começar pelo aprendizado mecânico. Então nós vamos aprender a soma de frações quando as frações têm o mesmo denominador. E aí tem uma parte que eu não falei, muita gente já sabe, mas só para deixar registrado. O número que aparece em cima é chamado numerador. É só um nome que é dado. Numerador. O de baixo, denominador.
Assim como na divisão, o mesmo que aqui está em cima aqui é chamado dividendo. Dividendo. E o que está dividindo é chamado divisor. Então, o numerador é o dividendo e o denominador é divisor. Mas nós só chamamos de numerador quando está na fração e denominador quando está na fração. E quando está na divisão, nós chamamos de dividendo e divisor. Mas na prática, no dia a dia, eu particularmente uso tudo a nomenclatura de fração. Então eu chamo aqui, mesmo na divisão, eu chamo de numerador e denominador. Mas, a rigor, na divisão é dividendo e divisor, na fração, numerador e denominador. E o que nós vamos aprender agora é somar frações com mesmo denominador. Então, vamos somar 2 quintos mais 1 quinto. Esta regra, que vou apresentar agora, serve apenas para somar frações que possuem o mesmo denominador. Mas esta regra é a base de tudo o que virá a seguir para a soma de frações. Então é essencial conhecer isso. Para somar frações de mesmo denominador, nós fazemos o seguinte: o resultado é também uma fração que tem o mesmo denominador das frações somadas. Então, estou somando 2 quintos com 1 quinto, eu já sei que o resultado vai ter 5 no denominador também. Algumas pessoas dizem que o denominador é preservado. Não tem nenhum problema usar esta ideia, e você pode usar outra ideia que te lembre que o denominador do resultado, da soma, é o mesmo das frações somadas. E, claro, das frações que possuem mesmo denominador. É importante enfatizar muito, muito isso. Agora que nós já sabemos quem é o denominador do resultado, nós vamos calcular o numerador. E é muito fácil e intuitivo. O que a gente faz é somar os numeradores. 2 mais 1. 2 mais 1, 3. 2 quintos mais 1 quinto é 3 quintos. Aí tem toda a questão do significado, uma interpretação que a gente faz do que é o 2 quintos, do que é o quinto. Por que eu preservo o denominador e somo os numeradores? Tem toda uma explicação para isso. Mas agora não é o momento adequado para a gente discutir isso. Considerando, eu estou apresentando isso, eu preparei esta aula para quem tem dificuldade. Se você não tem dificuldade, segura a onda aí. Se você está aqui, paciência, segura a onda e aproveita para aprender como ensinar. Essa é uma estratégia para você ensinar quem tem dificuldade. E é o ouro que eu estou entregando aqui. É muito valioso esse conhecimento. Faça bom uso dele. Aqui muita gente erra, por incrível que pareça. Porque é bastante intuitivo, porque eu vou somar numerador com numerador. Mas muitas pessoas, por algum motivo, pensam que tem que somar também o denominador com denominador e chega aqui no denominador 10. 5 mais 5, 10. Isso está errado. É o primeiro erro que acontece com muita frequência e às vezes até com quem sabe. A pessoa sabe como faz, mas dá uma vacilada e comete este deslize. Então, lembre-se disso, pratique um pouquinho. Se você tem dificuldade, tem que praticar exercícios. Tem que praticar exercícios para gravar o processo. Tem que ficar automático. Tem que ficar automático para você deixar de errar. É essencial isso. É como dançar. Primeiro, quando você está aprendendo, você pensa e presta atenção, erra. Depois você repete muitas vezes os movimentos e começa a fazer de forma automática. E é essencial isso no processo de aprendizagem. É claro que em algum momento, não nessa aula de hoje, mas quem for aprofundar os estudos comigo, tem o porquê, talvez em algum post também
aqui do Instagram eu coloque, ou lá no meu canal do YouTube. Mas essa informação vai acabar aparecendo, vou acabar trazendo isso para todos. Tem isso no meu curso sobre frações. Se alguém se interessar, quiser saber mais, me chama lá no WhatsApp. Um curso assim de custo muito acessível, assim, simbólico. Quem tiver interesse me chama, quiser conhecer o trabalho, tem garantia, 7 dias. 7 dias de garantia. Se você não gostar do trabalho, qualquer que seja o motivo, você tem o reembolso do seu investimento. Mas voltando aqui ao nosso estudo, nós já sabemos que para somar frações de mesmo denominador, o denominador é preservado e nós somamos apenas os numeradores. Guarda essa informação, nós vamos precisar dela o tempo todo. Agora, nós vamos dar um passinho além. Ainda somando frações, nós vamos aprender a somar uma técnica simplificada. Nós vamos aprender a somar frações com denominadores diferentes. Então vamos somar 2 quintos mais 1 sétimo. Podemos ler como 2 sobre 5 e 1 sobre 7, não tem nenhum problema. Mas é muito comum essa nomenclatura usando o número ordinal, né? 2 quintos e 1 sétimo. Neste caso aqui, nós não podemos usar a regra anterior, porque os denominadores não são iguais. Mas existe uma forma de encontrar outra fração que representa o resultado de uma mesma divisão, tem um mesmo resultado. A gente pode encontrar uma outra divisão que tem o mesmo resultado dessa, com um denominador diferente. E isso é o porquê a coisa funciona, que é um estudo aprofundado e leva tempo para aprender isso. Mas neste momento o que nos interessa é o procedimento prático. E qual é o procedimento? O que nós vamos fazer é multiplicar o denominador e o numerador de uma fração pelo denominador da outra fração. E o que isso significa? O denominador da outra fração é 7. Então, nós vamos multiplicar o 2 por 7 e o 5 por 7. Dois vezes 7 é 14. 5 vezes 7, 35. Esta nova fração, ela representa o mesmo número que a fração original. Se você tiver acesso a uma calculadora aí agora, faça aí na calculadora 2 dividido por 5 e depois faça 14 dividido por 35. Você vai perceber que dá o mesmo resultado. É claro que isso é só para você verificar mesmo e gravar isso na sua mente. Tem uma explicação, uma longa explicação do porquê isso é assim. Mas neste momento o nosso propósito é só saber a informação. Quando eu multiplico o numerador e o denominador por um mesmo número, eu obtenho uma fração que representa o mesmo número. Então, 2 quintos representa o mesmo número que 14 sobre 35. Que número é esse? Não faço ideia. Preciso dividir o 2 por 5, que se eu não estiver errando aqui, o cálculo de cabeça é 0,4. E o 14 sobre 35, a hora que você fizer o cálculo, também vai chegar em 0,4. E é 0,4 se realmente estiver correto. Se estiver correto isso que eu estou falando. Quem está aqui na live, pegou algum pedaço, perdeu um pedaço, e depois quiser a aula toda, me chama lá no direct que eu envio a gravação da aula, desta aula aqui.
E agora que a gente aprendeu este procedimento, nós vamos repetir o procedimento agora com a segunda fração, que é 1 sobre 7. Então, o 1 sobre 7, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo denominador da outra fração, que é 5. É sempre pelo denominador da outra fração. Então, vai ficar 1 vezes 5, 7 vezes 5. 1 vezes 5 é 5. E 7 vezes 5, 35. E é aqui que a magia acontece. Este procedimento nos forneceu novas frações que possuem o mesmo denominador. Então, nós podemos trocar o 2/5. O 2/5 nós podemos trocar por 14 sobre 35, porque o 14 sobre 35 representa o mesmo número que 2/5. Então, no lugar de 2/5, nós colocamos a fração 14 sobre 35. Da mesma forma, no lugar do 1 sobre 7, nós vamos colocar o 5 sobre 35. Agora nós caímos no caso anterior, somar duas frações que possuem denominadores iguais. Então, o denominador do resultado é o mesmo denominador de ambas as frações, que é 35. E o numerador é a soma dos numeradores, que é 14 mais 5. E 14 mais 5 é 19. Este é o procedimento para somarmos frações de mesmo denominador. De denominadores diferentes. Nós saímos das frações de denominadores diferentes, encontramos frações. Essas frações que representam o mesmo número, elas são chamadas frações equivalentes. Encontramos frações equivalentes de mesmo denominador, e aí sim aplicamos a regra para denominadores iguais. Embora cada ideia, cada passo seja simples e até mesmo fácil, quando você junta tudo é que dá um nó na cabeça. É como caminhar por um labirinto. Virar para a direita, virar para a esquerda, subir, descer, seguir cada direção, cada nova direção, no momento em que precisa tomar a direção, é fácil. Mas lembrar de todas as direções para sair da origem e chegar no destino, aí já é um pouquinho mais difícil. Mas, para dominarmos isso, é como encontrar um endereço, literalmente, nós repetimos. E quando você repete, vai ficando cada vez mais natural e mais fácil. E chega um ponto que fica automático. É como ir várias vezes no mesmo lugar, seguindo o mesmo caminho, chega uma hora você não precisa mais do Google Maps. Ou do outro aplicativo, o Waze, ou qualquer outro que seja. Então funciona, o processo de aprendizagem é muito parecido, muito similar. Então tem que praticar. Para aprender, tem que praticar. Então o que nós aprendemos? O que é fração? Então fração, fazer uma revisão que nós vamos já encerrar. A fração é um conjunto de símbolos que representa o resultado de uma divisão. Por que a gente usa isso? Em alguns casos fica mais preciso, quando aparecem dízimas periódicas, e em outros casos fica mais fácil fazer as contas. Aqui o 2 sobre 5, eu não fiz a conta, estou chutando aqui de cabeça, eu acho que é 0,4. 4 vezes 5 é 20,
Eu acho que é 0,4. Faça uma conta aí. Se estiver errado, me corrige. E qualquer outra coisa que eu tenha errado aqui também, acontece muito, me avisem aí nos comentários, por gentileza. De qualquer forma, as ideias estão todas corretas. Embora algum resultado aqui possa ter parecido errado. E o importante é que você aprenda as ideias. É claro que isso não me liberta da culpa de ter errado, caso eu tenha errado alguma coisa. De qualquer forma, este símbolo representa o mesmo número que este símbolo. Porque 0,4 não é um número. 0,4 também é um conjunto de símbolos. Esse desenho aqui representa o algarismo zero. Este símbolo aqui é a vírgula, que tem um significado para a construção do número. E este outro algarismo, esse outro desenho, representa o algarismo 4. E esse conjunto de símbolos representa o número 0,4. Mas é só um desenho, um conjunto de desenhos, um conjunto de símbolos. Não é o número, conforme eu falei no início. Então, isso é o que é fração. Como soma frações de mesmo denominador? Preserva o denominador, soma os numeradores. Essa foi a segunda coisa que nós aprendemos. Terceira coisa, como soma frações, método simplificado, como soma frações com denominadores distintos. Você vai multiplicar a primeira fração, o numerador dela e o denominador dela, pelo denominador da outra fração, e repete o mesmo procedimento para a segunda fração. Vai multiplicar o numerador e o denominador da segunda fração pelo denominador da primeira. Aí você cai em duas frações. Cai, fica estranho, né? Chega em duas frações de mesmo denominador e usa o procedimento para frações de mesmo denominador. Preserva o denominador e soma os numeradores. E só faltou eu colocar o resultado aqui, que 14 mais 5 é 19. É a parte mais difícil do estudo das frações, é essa, a soma. E também a subtração é a mesma regra, mesmo procedimento, só que daí muda que ao invés de somar, você vai subtrair, tanto para denominadores iguais, quanto para denominadores distintos. E aí, de conteúdo, nós encerramos por aqui, porque eu tenho uma aula daqui a pouco. E já passamos aqui um bom tempo juntos, no improviso. 33 minutos, aqui pela minha marcação, pelo meu aplicativo aqui, o OBS. Então já tá bom. Aí depois, quem quiser essa aula, participou aí, perdeu um pedaço, horário de almoço de muita gente. Muito obrigado quem deixou um tempo aí do almoço, veio aqui participar comigo, prestigiar. Muito obrigado pelo apoio, pela presença. Quero muito que vocês aprendam isso, que seja útil tudo que foi discutido aqui, que traga aprendizado. Para quem já sabe, que use isso, essa abordagem que eu apresentei, ela está recheada de técnicas, de didática. São métodos que funcionam muito bem para você ensinar isso para quem tem dificuldade. Então, o meu propósito aqui não é só ensinar o conteúdo, mas ensinar e ensinar também. Tanto para quem já sabe o conteúdo e quer ensinar alguém, quanto para quem não sabe o conteúdo nem para si, mas aprende e ao mesmo tempo já aprende a ensinar. E quando você for explicar, ensinar isso para alguém, você vai aprofundar o seu próprio aprendizado. Então vale muito a pena. Ensina pro vizinho, pro vô, pra avó, pro sobrinho, pro neto, pro filho, para quem você quiser. Ensine. Quem quiser aprender também, né? Obviamente. Ensine, que é muito bom. É muito compartilhar conhecimento, isso é muito valioso e desenvolve muitas habilidades mentais. Para quem é idoso é maravilhoso. Por quê? Porque quando você aprende coisas novas, seja o conteúdo matemático, ou seja, aprende uma nova habilidade que é a de ensinar, ou ainda que você já tem ela e você exercita isso, você está fazendo um tratamento natural muito eficiente para evitar demências, principalmente Alzheimer. E se fizer em conjunto, não na mesma hora, obviamente, mas pode até fazer, exercícios físicos, principalmente de força, é um tratamento ainda mais eficaz e eficiente. E natural, de custo baixíssimo
vale a pena se cuidar. E quem não é idoso ainda, espero que chegue a ser um dia. Eu rogo a Deus para que todos sejamos abençoados dessa forma. As pessoas pensam que ficar idoso é uma coisa ruim, não é. A outra opção, eu considero que não é melhor. É lógico que todos um dia vamos deixar este mundo, mas não precisa ter pressa. Então podemos nos desenvolver muito, contribuir muito com esse mundo enquanto estamos aqui e não precisa ter pressa de ir embora. E podemos trabalhar para mantermos qualidade de vida, saúde mental, saúde do corpo também, saúde física, saúde emocional, psicológica. E estas práticas, aprender, exercitar o raciocínio, a mente, a atenção, a memória, ensinar, tudo isso contribui de forma muito, muito positiva para essa saúde integral do ser humano. Até mesmo para a saúde social, para a saúde das relações, para a saúde da família dentro do lar, para a saúde da relação com os amigos. É só benefício, é só bênção, glória a Deus nas alturas por isso. Então, de conteúdo é isso que eu tenho para apresentar. O que vem a seguir é um método mais utilizado para somar frações, que utiliza um procedimento chamado mínimo múltiplo comum, que é uma outra forma de encontrar os denominadores iguais, só que nós vamos encontrar denominadores os menores possíveis. E isso ajuda muita coisa. Ajuda até para o computador executar os cálculos com maior eficiência, gastando menos energia e menos tempo. E isso é essencial. Tem uma área da matemática que estuda isso, que pesquisa isso, chamada otimização. Então é algo muito importante mesmo. Mas por hoje é só. Muito obrigado. Quem quiser, me pede depois a gravação da aula. Lá no direct eu envio. Estou gravando aqui também. Muito obrigado pela presença. Quem dedicou aí um tempinho do horário de almoço para vir estudar matemática. Estou feliz com isso, que várias pessoas fizeram isso. Muito obrigado pela presença, pela atenção. E que seja muito útil esse conteúdo. E que tenhamos todos um dia muito abençoado. Que estejamos todos sempre na graça e na paz de Jesus Cristo. Muito obrigado. Até uma próxima e que Deus vos abençoe.